Fala, gestor e gestora. Quem fala é Rafael Rosa, sócio cofundador da Ótimo Gestor. É um prazer estar falando aqui com vocês. Hoje o tema do nosso bate-papo aqui é escalando vendas para locadores de equipamento. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui o nosso gestor da área comercial, Michel Vida. É um prazer estar falando com você, Michel. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria que o Michel se apresentasse, falasse sobre o trabalho dele na Ótimo Gestor, né? Quais foram os desafios aí que você encontrou nesse período, né, de 2020? Falasse um pouco também como você enxerga o lance da pandemia, se isso atrapalhou a gente ou não. Cara, vai ser um prazer esse bate-papo com você e eu acho que todos temos a ganhar com essa troca de ideia nossa aqui. Legal, Rafa. Obrigado aí pelo convite, né? Primeiramente. Bom, eu venho de um mercado rental, né? Eu tive uma experiência de praticamente 12 anos inserido no mercado de locação de equipamentos de tecnologia, outsourcing, né? De TI. Comecei a minha caminhada na Ótimo Gestor no finalzinho de 2019, né? E como você disse, no ano de 2020 foi bem desafiador aí para todos, né? Dentro do mercado rental e do mercado como um todo, né? Eu acho que o grande desafio, né, foi a gente ter o aprendizado mais rápido possível, né? Tendo em conta esse cenário do Covid, da pandemia. Então, eu acho que a grande virtude aí do time da Ótimo Gestor foi ter esse aprendizado mais rápido, aprender a se adequar a essa nova situação e a gente conseguir construir um time forte, né? E o desenvolvimento desse time também através desse período do ano. Foi uma coisa bem desafiadora, né? Legal. Qual é o seu papel aí, Michel, quanto líder, né? Assim, quais são as frentes que você cuida, né? Que você cuidou no ano de 2020? E vale também lembrar aí o crescimento, né? Que alguém pode falar daquilo que conhece e tem autoridade. Os números não deixam a gente mentir, né? Foi um crescimento de 40%, né? Um incremento de faturamento ano passado de 40%, baseado em novas receitas, né? Esse é o nosso foco hoje, tentar passar um pouco do que nós fizemos, dos desafios que encontramos e os aprendizados, né? Então, comenta para nós qual é as frentes que você atuou em 2020 e o que funcionou, na sua opinião, nesse ano de 2020. Sim, bem, legal, Rafa. Então, acho que as três principais frentes que nós atuamos hoje é pessoas, ferramentas e processos, né? Então, é claro, o foco é sempre no resultado, né? É sempre no atingimento das metas. E o caminho que a gente percorre com as pessoas ao nosso lado, né? Estando ao lado das pessoas, sempre apoiando o time, que é o grande desafio, né? Que é o grande aprendizado que a gente carrega nesse período. Então, esses três grandes pilares é o que move o departamento e move a empresa da Ótimo Gestor. Pessoas, ferramentas e processos. Legal. Eu acho que vale a pena, como a gente troca muita ideia no dia a dia e a gente sabe que um desses pilares sem o outro, a gente não busca o resultado, né? Vamos transcorrer um pouquinho sobre cada um deles, porque eu tenho certeza que os locadores também devem passar por muitos desafios nesse sentido, né? Cara, pessoas. O que você entende que foi o pulo do gato para nós em 2020, na gestão das pessoas da área comercial? A gente conversa muito no dia a dia, né? A gente sabe que não tem bala de prata, não tem uma fórmula mágica para fazer as pessoas darem resultado, para elas quererem transformação, para elas quererem buscar mais de si mesmo. Mas no seu entendimento, o que você percebeu que deu certo com as pessoas em 2020? Sim. Bom, eu acho que o grande pulo do gato, né, vamos dizer assim, foi o desenvolvimento pessoal, né? Os treinamentos que a Ótimo Gestor como um todo oferece, né? Você à frente do treinamento, do desenvolvimento pessoal. Então, a gente poder alinhar as metas pessoais
relacionadas às metas do time, né, da empresa, isso eu acho que é um grande pulo do gato, né? Então, é um grande motivador, é um grande motor aí que a gente traz dentro do time, né? Legal. É muito importante a gente validar que as metas das pessoas, né, a sua vida pessoal, estão entrelaçadas com os objetivos da empresa. Mas mais do que isso até, Michel, foi a proximidade com que a gente esteve da vida pessoal das pessoas, né? Porque as pessoas estavam convivendo com uma pandemia e estavam trabalhando de casa. Então, essa proximidade com as dores pessoais e acompanhar, a liderança está muito próximo das pessoas, né? Uma das coisas que pode entrar até dentro de processo, mas a gente também fez bastante o ano passado, pessoal. Todos os dias às 8h30 da manhã nós fazíamos, ou estamos fazendo, isso funcionou muito bem. Como estava todo mundo home office, nós fazemos até hoje o Bom Dia, né? O Pílula do Bom Dia, da motivação. 8h30 todo mundo entra ouvindo uma música. Muitas vezes até as pessoas do time trazendo para essa reunião uma frase, uma leitura, uma música, alguma coisa que traga realmente um ensinamento, uma transformação. Então, acho que essas dicas práticas podem trazer também um diferencial para os nossos ouvintes aqui, né? Vocês vão ver bastante a gente agora da Ótimo Gestor postando esses vídeos, né? A gente está tendo essa primeira iniciativa hoje do OGCast, e vai ser muito prazeroso para nós falar com vocês aí sobre assuntos tão relevantes assim. Então vamos lá, Michel. Além do primeiro pilar de pessoas, nós temos as ferramentas. Sim. Vamos Bom, transcorrer um pouco sobre ferramenta. legal, legal. Hoje a gente tem ferramenta para tudo, né? Então temos o CRM, que é a base do nosso time. Temos ferramenta para acompanhar as ligações e poder apoiar, entender onde estamos acertando, espalhar esses acertos, reforçar esses pontos positivos e também corrigir os pontos de melhoria, né? Então, hoje a gente tem dashboards por toda a empresa, né, onde a gente acompanha o resultado a cada 1 hora, a cada período, né? Então, isso é uma coisa muito importante para saber se a gente está no caminho certo, né? Se a gente está trilhando ali o caminho que a gente precisa trilhar. E tentar não deixar nós entrarmos em devaneio, né? Isso é uma coisa muito comum de todos nós. Então, todas as vezes que a gente reforça o resultado, reforça os indicadores com as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, a gente sabe que a gente está caminhando na direção certa aí do resultado. Show. Eu vou fazer mais algumas perguntas até para trazer dicas práticas, né, para quem está nos assistindo. Eu acho que é muito importante a gente trazer, inclusive, as referências que nós temos de mercado, né? Existem várias ferramentas, várias possibilidades, mas talvez trazer algumas referências, até mesmo o próprio Ótimo Gestor, né? Para quem é locador de equipamentos. Mas se ele não usa hoje uma ferramenta como Ótimo Gestor, existem vários concorrentes e a gente respeita todos eles também. Que as pessoas tenham essa disciplina de saber que as ferramentas, né, os indicadores, né, elas são, como você falou, é o que nos norteia na rota, para saber se nós estamos saindo ou não da rota. Nós vamos falar de meta, de desdobramento de meta no processo, mas agora na ferramenta, a ferramenta é a medida, é o que a gente usa para medir, para trabalhar as pessoas, né? Vamos dizer que os dados são importantes para que a gente consiga trabalhar o desenvolvimento das pessoas, né, e buscar os resultados. Então, Michel, desde a parte da geração do lead, até por conta do que a gente está falando aqui, da parte de tracionar novas vendas, né, para o locador, o que a gente usa de ferramenta para trazer novos leads, né? Ou seja, tem as ferramentas do Google, né, de mídia paga, Facebook, né, o Ads do Facebook, o Google Ads, todas as ferramentas que a gente utiliza para geração do lead, depois na automação do marketing, depois no CRM. Vamos transcorrer um pouquinho
como que a gente faz todas essas etapas aí e trazendo referências de mercado. No nosso caso, a gente usa o próprio Ótimo Gestor, né, para todas essas etapas, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre as ferramentas, o que elas fazem, né, até essa etapa da gente trazer de fato a assinatura de um contrato. Sim, sim. Bom, tem uma frase aí de um grande amigo meu que diz aí, quem não mede não administra, né? Então, bom, desde a etapa da geração do leads, né? Então, nós temos acompanhamentos dia a dia, às vezes de hora em hora, como eu disse, né? Então, do Google Analytics. Então, todos os anúncios que são feitos no Google Ads também são feitos no Facebook ou em outras plataformas, né? Então, isso é tudo acompanhado pelo nosso time de marketing, né? E por mim. Depois a gente entra numa outra etapa que é a educação do lead, né? Então, através dos blogs, das matérias, né, de todos os conteúdos que a Ótimo Gestor consegue oferecer, justamente para a gente educar o lead nessa outra etapa. E assim que algum lead ele começa a ter um certo interesse, começa a compartilhar com a gente ali alguma necessidade, alguma dor, né? A gente já começa a trazer ele para dentro do CRM. Então, o SDR ele consegue fazer uma cadência, né, de contatos junto com esse lead, até a gente entender que ele está no ponto de passar para a próxima etapa do funil, que é a consultoria comercial, aonde o nosso consultor ele vai fazer ali uma videochamada, vai entender de fato quais são os pontos que a gente vai conseguir ajudar esse lead até se tornar cliente, né, fazendo ali a assinatura do contrato digital. Nós tivemos uma grande evolução em todo esse processo, né? A gente criou ali a jornada digital, onde o lead ele consegue acessar a nossa página e ele consegue ir entendendo todas as etapas da nossa ferramenta, da Ótimo Gestor, até a parte final, até a contratação do serviço. Legal, Michel. Seria legal, eu vou repetir aqui, pessoal, e provavelmente quem está vendo vale a pena anotar. Talvez o seu processo ele não vai ser exatamente, né, nesse fluxo, mas basicamente nós temos geração de leads em Y, então nós temos outbound e inbound, né? Existe investimento feito no Google, né? Se você não faz hoje, é importante que você apareça nas mídias, que seus equipamentos estejam aparecendo nas redes sociais, estejam aparecendo no Google. É necessário investimento sim em tráfego, não dá para iniciar uma evolução no seu comercial sem ter esse investimento. E aí, obviamente, existem empresas maiores, locadores maiores que fazem muito bem esse trabalho, mas com um pouco investimento é possível sim, você pequeno, médio locador, iniciar esse trabalho. Então é o inbound. Aí nós temos o outbound, que são SDRs, são analistas focados em descobrir dores, soluções, né, e entendimento em públicos mais específicos, em nichos, né? Então, quando a gente tem esse cruzamento dessas duas frentes gerando leads, nós conseguimos enxergar ali um funil em Y, aonde começam a chegar para nós leads, e esses leads começam a ser educados por meio de blog. Então, o Michel falou da informação, essa informação é escrita por uma pessoa, um redator, que ele vai alimentando informações dentro desse blog e também da forma que nós estamos fazendo, com vídeos, trazendo referências para um público-alvo mais específico. Quando essas pessoas estão engajadas, no nosso caso, nós temos um CRM que já tem automação de marketing. Então, ele faz uma ligação, um e-mail, uma ligação, um e-mail e um, um lembra aí, Michel? Então ele faz, ó, e-mail e escreve no LinkedIn. Perfeito, Então perfeito. essa cadência também é uma ferramenta, né? Então, quando cai para dentro do CRM, já está sendo feita a consultoria ou essa pessoa já está dentro da nossa jornada digital, né? Então essa passagem aí que eu estou falando, se vocês conseguirem escrever,
são ferramentas a cada processo, né? E aí você tem as pessoas, que foi o primeiro pilar que nós falamos, que estão dentro de cada processo. Michel, e aí nesse terceiro pilar, que também é fundamental, né? Uma coisa que a gente fala ainda dentro de ferramenta, não é bem uma ferramenta, é um departamento nosso, que é o CS, né? Que é o sucesso do cliente. Essa foi uma decisão muito acertada da Ótimo Gestor, né? Não é toda empresa ainda que tem condições de implementar isso, mas provavelmente quem faz isso tem uma assertividade muito grande também, porque aí você começa a ter recomendações também, indicações de clientes da base, né? Que é muito importante você ter esses seus clientes fidelizados. Mas como esse não é o tema desse bate-papo de hoje, desse OGCast, nós vamos deixar para falar isso em outro vídeo. Mas também pode ser uma frente muito importante de você fazer geração de leads por meio de indicações da própria base, né? Sim, aí a gente acaba até trazendo, né? Como você disse, que o nosso funil hoje, ele é um funil em Y, tendo uma frente inbound e outra frente outbound. Quando a gente trata também, traz junto o departamento de CS, né, de sucesso do cliente, a gente transforma esse funil em uma ampulheta, né? E aí, Rafa, não sei se você gostaria de explicar um pouquinho mais sobre essa ideia, né, de funil. O funil ampulheta, ele é algo muito pouco falado ainda, né? É uma coisa muito nova. É muito utilizado na estratégia ali do YouTuber, dessas pessoas que estão mais relacionadas às redes sociais. Mas se a gente entende como é que funciona, eu acredito que isso pode vir a nosso favor. Então, você tem ali um funil tradicional do marketing, do comercial, onde você tem atração, educação, retenção, né? Você vai fechando as fases do funil até se tornar um cliente. Só que esse funil ele abre novamente, porque você tem no final do funil a entrada, né, a saída de cliente por cliente. Só que lá na base da pirâmide, de novo, da ampulheta, você tem na base desse funil pessoas que se tornaram seus fãs. Quando você tem um fã, ele defende a sua marca, ele te indica para mais pessoas, e aí a gente chama isso de crescimento exponencial. Porque você tem educação, atração, educação e fechamento desses clientes novos. E na base lá da ampulheta, né, que é o funil que abre novamente, você tem clientes se tornando fã, né? E esse é o grande pulo do gato para empresas que têm crescimento exponencial. Porque além dos investimentos que você faz, você tem uma série de vendedores para você na base da pirâmide que são os seus fãs. E aí numa outra OGCast a gente pode entrar no detalhe para ajudar aí os locadores a começar a explorar um pouco mais essa estratégia, Michel. Legal. Tá? Bacana. Vamos falar do último pilar, que é a parte bem importante, são os processos, né? Então, pessoas, ferramentas e agora, por último, processos. Como é que você entende que esse processo, né? Ou explica primeiro o processo e como é que esse processo nos ajudou aí a ter esse resultado de 40% de incremento em 2020? Sim. Eu acho que em todos os pilares anteriores de pessoas e ferramentas, a gente acabou citando o processo, né? Então, acredito que qualquer operação sem um processo bem definido, fica difícil ela fluir, né? Então, hoje, a gente começa ali com a geração de listas, né? A gente tem uma etapa anterior ao SDR, né? Que é onde a gente começa a gerar listas adequadas. E esses analistas de MQL são pessoas que entendem exatamente o ICP, o cliente ideal da Ótimo Gestor. Então, eles vão buscar empresas que têm o perfil dos clientes da Ótimo Gestor, para quando isso sim passar para o SDR, né, que é o analista que vai buscar as oportunidades, ou até mesmo essas empresas, essa listagem que está sendo construída pelos analistas de MQL, passar para uma automação de marketing, que é aí onde a gente vai entregar conteúdos, a gente consiga ser mais assertivo, né? Então, desde a criação de listas, que é essa fase que os analistas de MQL constroem,
passando para os SDRs, a gente tem uma taxa de conversão muito boa, né? Então, em comparação aí ao mercado, a gente tem uma taxa de conversão muito, muito legal. Depois que passa por esse processo dos analistas de SDR, que passa por toda a qualificação que precisa ser feita, a gente passa novamente ali para os consultores, né, para os closers. E aí, depois dos closers, sim, a gente chega ali um entendimento de se vale a pena a gente avançar para um fechamento de fato, né, ter essas empresas como clientes. Então, esse é um processo bem, né, de uma forma assim, bem robusta, bem simplificada, o processo que a gente utiliza dentro do nosso departamento hoje. Legal, Michel. Vale a gente talvez dar uma pincelada num assunto que tem a ver com as pessoas, né? Nós usamos um método, né? O processo, na verdade, é um método, a gente vai testando. Eu tenho uma frase que eu gosto bastante de falar no time, que é erra logo para aprender logo. Então, a gente testa muitos modelos, muitos processos, muitos métodos de gestão. Então, existe um método de gestão para que isso tudo aconteça. Então, para cada... eu vou só dar uma pincelada. Quando o Michel fala na lista de MQL, ele está falando um estagiário, alguém que faz um papel antes da pré-venda, né, de validar uma lista de leads. Quando essa lista de leads está pronta, o pré-vendedor faz esse primeiro contato, explica a nossa solução e tenta entender as dores do cliente. São pessoas com alto conhecimento em regra de negócio, profundo conhecimento no nicho que ele está ligando, né, as dores, as limitações que existem no mercado, os concorrentes, então ele conhece isso. E aí você tem uma outra fase que são taxa de conversões em reuniões, consultorias agendadas, e aí depois eu tenho a taxa de conversão de fechamento, de proposta enviada e fechamento. Para cada etapa dessa, e aí é importante a gente falar do nosso método é exatamente o desdobramento da meta. A gente tem uma meta anual, essa meta anual é desdobrada trimestralmente. Trimestralmente eu desdobro ela para um mês, eu desdobro semanal e eu desdobro no dia. Então, cada pessoa do time sabe exatamente o que ela tem que fazer por dia. E nós temos uma reunião pela manhã, às 8h30, e nós temos uma reunião 15 para as 18, que é o fechamento do dia. Então, a pessoa ela reforça qual é o compromisso dela para que a gente atinja a meta anual, mas é no dia. Então, e a gente mede, né, Michel? Acho que 2 ou 3 vezes por dia, número de ligações, número de consultorias agendadas, não é isso? Perfeito, perfeito. Eu acredito que esse desdobramento da meta, quando a gente olha, né, para uma meta muito longe, né, uma meta muito alta, agressiva, a primeira reação que a gente tem normalmente é paralisar, se espantar com aquele número. E quando a gente vai quebrando essa meta e trazendo para o nosso dia a dia, então todas as pessoas do time, quando chegam logo pela manhã na reunião da Pílula da Motivação que a gente faz todos os dias, a gente se compromete com exatamente aquilo que a gente precisa fazer dentro do dia. Então, isso fica muito mais leve, fica muito mais fácil a gente ter esse entendimento e ir em busca do resultado que a gente precisa, que é essa meta agressiva aí, anual. Então, isso acho que tem um desculpa, Rafa, você ia falar alguma coisa? Acabou cortando aqui. Eu ia perguntar sobre uma coisa bem legal que também tem a ver com o método, que é a questão da remuneração do time comercial, né? Tem muito a ver com os locadores também. Então, falar um pouco sobre a questão da nossa crença aí, né? Do valor, de um pilar importante para o ótimo gestor, que é a meritocracia. Então, nós trabalhamos com um fixo adequado ao mercado, né? Mas o que a gente realmente valoriza aí do comercial é o variável, é o êxito, né? É o que a pessoa constrói baseado no êxito. Então, a gente remunera por número de agendamentos, a gente remunera por taxa de conversão em consultoria, nós remuneramos, inclusive o Michel, que é gestor, né? Ele pode falar isso com propriedade, ele participa, inclusive, dos fechamentos, né? Então, toda essa remuneração, o time inteiro participa porque todos têm um sentimento de dono do negócio. Então, só para não esquecer, né, Michel, que isso é muito legal também de se falar, né? Sim, com certeza. É uma parte muito importante aí de todo o processo. Bacana.
Então, acho que a gente já está indo para o fechamento aqui, mas antes da gente fechar, né, para mim está sendo muito legal contar um pouco de como a gente faz, o que a gente faz, né, na Ótimo Gestor. Eu gostaria que você falasse como é que a gente ajudou os locadores em 2020, né? Quais foram os ganhos que esses clientes que estão conosco, né, que começaram em 2020, mas que já estão conosco há mais tempo. Tem clientes que estão desde 2015 já com o Ótimo Gestor, né? E como é que você entende que o locador poderia ter novos canais de aquisição de leads? Tem alguma novidade para essa turma? Conta para nós aí, Michel. Legal. Beleza, Rafa. Como a gente estava começando, né? Como a gente começou a falar no início dessa conversa, o ano de 2020 foi bem desafiador para todos, né? E nós tivemos que se readequar. E eu acredito que todos os locadores, todas as empresas de locação de equipamentos, né, de produtos, elas tiveram que buscar alternativas dentro desse cenário de pandemia, né? E isso reforçou aqui o time da Ótimo Gestor a pensar, a desdobrar, a tentar achar soluções para isso. E nós desenvolvemos aí o Eloca, né? Que é uma loja online da locação. Então, o ano de 2020 foi um ano de um crescimento absurdo aí, né, dos e-commerces dentro do Brasil, também dentro do mercado mundial. E a Ótimo Gestor quer trazer isso também para as empresas de locação de equipamentos. Então, o Eloca, ele vem com uma proposta aí de quebrar algumas barreiras, algumas burocracias que existem, né, dentro desse nicho, dentro desse mercado, onde a gente consegue fazer ali de uma forma mais automatizada, mais simplificada a alocação de equipamentos, né? Então essa é a grande novidade aí da Ótimo Gestor no ano de 2020. Que legal. E além disso, né? Porque aí você teria então um e-commerce de locação, né? O Eloca, aonde com algum investimento, inclusive, a pessoa pode expor os seus equipamentos no Google, né? Para aparecer nas pesquisas. Então aí, seguindo aquilo que a Ótimo Gestor fez, ter ali uma atração de leads por meio da internet. E além disso, também no ano de 2020, o nosso CRM teve grandes evoluções aí nesse sentido, né? De envio de proposta automática, gestão de funil, follow-up programado, né? Sim, sim. Nós comercializamos uma ferramenta que ela é muito completa, né? Então ela vai desde o CRM, um pipeline gráfico, onde você consegue acompanhar ali as negociações que estão acontecendo, entender os motivos das perdas das negociações, né? E a gente consegue ajudar essas empresas a entender também quais são os contratos que estão tendo maior rentabilidade, né, dentro da sua base de clientes, né, quais são as linhas de equipamentos que estão tendo maior rentabilidade também. Então, o sistema da Ótimo Gestor hoje, ele consegue ajudar o locador a entender qual que é, desde o seu ICP, né, quem é o seu cliente ideal, qual o mercado que ele consegue atingir, qual o segmento. Então, isso a nossa ferramenta, a Ótimo Gestor, ela consegue proporcionar essas informações, né? Então, isso é bem legal. Legal. E aí, no ano que passou, a gente percebeu, por conta da pandemia, obviamente, alguns segmentos que foi mais prejudicado, né? Um deles, eu até posso falar aqui, foi o de eventos, né? Sem dúvida, a gente tem muito cliente de evento. Os clientes que promovem o Lollapalooza, o Rock in Rio, né? Instalação de LEDs, palco, geradores. Então, esses clientes que usam o nosso sistema foram talvez os mais prejudicados. Mas a gente acredita numa retomada, né? Nós continuamos com a parceria, nós tivemos pouquíssimo churn, poucos cancelamentos de contrato, mas por outro lado nós tivemos alguns nichos que se destacaram nesse período, tecnologia, né? Locação de notebook, no break, home office, né? Tudo que está relacionado a home office cresceu muito. E a parte de construção civil, né? Locação de equipamentos para construção civil também teve um crescimento e vem crescendo, né? O que você acredita que o nosso sistema foi assim fundamental para os caras não parar o processo e já ir
sair do processo local e trabalhar no home office, o que você acha que foi um diferencial? Sim. Bom, o grande ponto aí para isso acontecer é que o nosso sistema ele é totalmente online, né? É um sistema web. Então, trazendo isso para o dia a dia, é muito fácil a gente se adequar, a gente ter essa mobilidade, né? Então, agora mesmo, né? Você tá aí de home office, eu aqui na empresa, o nosso É isso aí, time. pessoal. A gente está gravando uma live ao vivo e o time da Ótimo Gestor aí Sim. confraternizando com a gente. Vamos lá. Então, eu acho que isso é o grande ponto aí para ajudar a ter essa mobilidade. O sistema da Ótimo Gestor hoje, né, até mesmo espalhando aqui para o time, a gente faz uma mescla, né, tendo em vista esse cenário, então a gente está tendo alguns cuidados ainda, né, algumas pessoas vindo para Ótimo Gestor, outras trabalhando de home office, e como você disse, né, os 4 principais nichos aí que a gente atua hoje, que é tecnologia, empresas que fazem locação, né, de equipamentos de tecnologia, empresas que fazem locação de equipamentos de construção civil, médico hospitalar e mobilidade, né, são segmentos que acabaram tendo um crescimento interessante no ano de 2020. Então a gente ajudou junto, né, com o sistema da Ótimo Gestor a criar essa mobilidade e essas empresas continuarem operando normalmente, né? Bacana. Bom, como hoje o bate-papo foi sobre escalar vendas, eu queria só reforçar então que essa novidade, né, o Eloca para Ótimo Gestor vem sendo um trabalho muito importante, porque a gente vê que nós vamos democratizar o que a Localiza, né, que a locadora de veículos é grande, eles colocaram milhões ali para aquela plataforma funcionar. Airbnb. Airbnb, ferramentas como Quinto Andar. Então, essas plataformas gigantescas que têm investidores por trás, que desenvolveram monstros, né, ferramentas que são monstras por trás, nós vamos democratizar isso. Já estamos fazendo esse trabalho. Então, nós começamos o ano aí com quase 40 leads que vieram do nosso própria carteira de clientes e clientes de fora usando a plataforma do Eloca. Então, se você não conhece, dá um pulinho lá no eloca.com.br, faz um teste, faz a reserva de equipamento, envia o retorno. Nós vamos quebrar todas as burocracias desse mercado, né? Essa é a nossa ideia. É uma construção, é um roadmap que vai sendo melhorado, mas a ideia é que a gente consiga realmente fazer isso num curto prazo de tempo, né? Bom, era isso que a gente tinha para falar hoje. Michel, na sua visão, como é que o que vai acontecer com esse hábito de consumo da sociedade? Você acha que diminui a pessoa querer usar e não ter? Como é que vai ser isso daqui para frente? Sim, parece que é uma tendência aí que não tem volta, né? Você vê várias montadoras aí de automóveis trilhando esse caminho, né? Mudando aí seu modelo de negócio para esse sentido, né? De locação dos carros. Então, eu acredito que é um caminho sem volta. Cada vez mais esse mercado, esse nicho de locação de equipamentos, ele vai ter um aumento. Eu acredito que vem totalmente de encontro do que nós estamos vivendo hoje e da consciência que o mundo está tendo sobre sustentabilidade, né? De ter uma utilização das coisas compartilhadas, né? Aproveitar aquilo que nós já temos. Então, ter essa consciência no consumo, eu acho que é uma coisa que não tem volta. Show, Michel. Michel, eu queria te agradecer, em nome da Ótimo Gestor, né, tudo que você vem fazendo, consolidando, construindo junto com a gente. Obrigado, né, perante as pessoas que estão assistindo, pela sua humildade, por sua dedicação com o time. Nós acreditamos muito que liderança é chegar em resultados de forma ética e junto com o time é o que você vem fazendo, servindo as pessoas, é uma das nossos pilares da nossa cultura. E pessoal que está assistindo a live, né, a nossa OGCast, gostaria muito que vocês soubessem que nós somos totalmente acessíveis, tanto eu quanto o Michel, nas redes sociais, por telefone. Vocês podem entrar em contato com o Ótimo Gestor a qualquer momento, né? E fazer o que a maioria dos leads fazem. Pergunta para a gente, participa, esteja seguindo a gente nas redes sociais também, que vocês vão acompanhar os nossos materiais.
Foi um grande prazer com você. Espero que a gente colabore um pouquinho com as estratégias comerciais de vocês em 2021, né? E vocês vão ouvir ainda muito falar do Eloka, com certeza. É um produto que veio para revolucionar aí o mercado rental. E contem sempre com o Ótimo Gestor. Foi um grande prazer falar com vocês. Um abração e sucesso a todos vocês. É isso aí, Rafa. Muito obrigado aí por tudo. Sucesso. Temos aí um grande caminho em 2021, né? Disseminar essa cultura que acontece dentro da Ótimo Gestor, que é ter como o fim ali as pessoas, né? Então, o desenvolvimento das pessoas. Então, é isso aí. Queria agradecer todo o apoio e obrigado aí pelo convite. Tamo junto, Michel. Vamos para Valeu. cima bater meta, irmão. Partiu. Valeu. Valeu.